Olá, meus amigos, olá, minhas amigas. Hoje é segunda-feira, dia 26 de setembro de 2022. Estamos começando aqui mais um café com a palavra. Seja muito bem-vindo. Meus queridos irmãos, eu queria trazer hoje uma reflexão para a gente que está situada aqui no livro de João, capítulo 15, a partir do verso 1. Se você puder ter sua Bíblia na mão, João 15, a partir do verso 1, que diz assim: Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der frutos, ele corta, e todo que der frutos, ele limpa. Em outras versões vai dizer, ele poda, ele apara, para que produza mais frutos ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode produzir frutos em si mesmo, como não pode produzir frutos em si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muitos frutos, porque sem mim nada podes fazer. Se alguém não permanece em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, que seca, e o apanham, e o lançam fora, jogam no fogo e queimam. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Nisto é glorificado o nome do meu Pai, em que deis muitos frutos, e assim vos torneis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Assim como também eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai, e no seu amor permaneço. Queria parar por aí um pouquinho. Queria voltar lá no início, onde ele diz assim: Eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o agricultor. Vamos fazer uma reflexão sobre isso aí. A gente muitas das vezes fica querendo entender um pouco da vida e querendo indagar algumas coisas de Deus, algumas coisas de Cristo, e às vezes a gente até se embaraça nos nossos questionamentos, né? A gente às vezes, por falta de um entendimento junto à palavra, a gente se perturba com o silêncio de Deus na nossa vida, se perturba com alguns questionamentos que nós fazemos e às vezes não temos respostas. Mas o que acontece muitas das vezes é que a gente não está conectado na videira. Às vezes a gente, por embaraços da vida, por problemas, por pecados, por insistência em querer levar uma vida independente, por insistência de querer fazer as coisas somente do jeito que nos agrada, do jeito que nos apraz, né? A gente às vezes não quer sair 1 milímetro das nossas conveniências, das nossas convicções. A gente não quer abrir a mente para as coisas espirituais, para as coisas de Cristo, e quer levar um evangelho, quer levar uma religião, quer levar um cristianismo ao meu bel prazer. Então Cristo vem dizer hoje para mim e para você que Ele é a videira verdadeira. Se você está conectado nele, né? Se você está ligado a Cristo, você vai produzir bons frutos. Ele diz: Eu sou a videira e meu Pai é o agricultor. Se você permanece em mim, você vai, teoricamente, vai dar muitos frutos. E aquele que não dá fruto, ele é cortado e lançado fora. Isso é uma palavra muito dura. Uma palavra muito dura. Aquele que não dá fruto. Então, assim, a gente tem uma ordenança, uma ordem de Cristo, uma ordem de Deus, para que a gente dê frutos. Então, vamos lá. Você não está aqui apenas para amar seu irmão. Você não está aqui só para fazer boas obras. Você não está aqui nesse mundo somente para ser bonzinho, espalhar amor. Eu não faço mal a ninguém.
eu não prejudico ninguém. Você não está aqui para isso, porque às vezes quando as pessoas você foi chamado para quê? O que é que Deus espera de você? Ele espera que eu ame as pessoas, Ele espera que eu faça boas obras, dê esmola ao pobre, que eu ajude a igreja, tudo bem, está tudo certo, é desse jeito mesmo, mas não para aí, isso não é suficiente. A gente praticar o bem, não fazer mal a ninguém, amar o próximo, tudo isso está contido também na palavra de Deus, está correto, mas não para aí. Não foi só para isso que você foi chamado. Você não pode interpretar a palavra dessa forma e achar que isso é tudo, porque não é tudo. Deus pede um pouco mais da gente, Ele pede que a gente dê frutos. E aí você pergunta: Guilherme, quais são os frutos que eu tenho que dar? E eu vou lhe responder aqui à luz da palavra. Os frutos que a gente tem que dar é disseminar, é espalhar, expandir o reino dele aqui na terra. Você precisa falar, proclamar o reino dele, para que outras pessoas sejam alcançadas. Aquelas pessoas que ainda não ouviram falar do evangelho, pessoas que ainda não conhecem o verdadeiro amor de Deus, pessoas que estão na dúvida porque tiveram lá atrás uma experiência talvez negativa, alguém que apresentou Deus para ela, apresentou um Deus tirano, um Deus malvado, um Deus que pune. E a gente está aqui para falar do Deus verdadeiro, do Deus que é amor. Jesus disse: eu permaneço, Deus me ama e eu permaneço no amor dele. E são palavras de Jesus. Capítulo 15 de João, são palavras de Jesus. Eu sou a videira e meu pai é o agricultor, e vós sois os ramos. Ele nos chama de ramos. Então o ramo está ligado, conectado na fruteira, vamos chamar assim, né? Se você não está conectado na fruteira, você não pode dar frutos sozinho. Ele está dizendo isso. Sozinho você não pode fazer nada sem mim. Jesus dizendo. Então você precisa estar conectado em Jesus. Você precisa estar conectado com Ele. E aí, como é que a gente está conectado com Ele? Aí a gente avança mais um pouco aqui, para que possa produzir bons frutos. Se você não produz bons frutos, ou se você não produz frutos, aliás, nem bons frutos, se você não produz frutos, você será cortado e lançado fora. Palavra de Deus, palavra de Jesus aqui na Bíblia, não é Guilherme que está dizendo, e nem Guilherme quer fazer medo a ninguém. Guilherme está aqui trazendo uma palavra de alerta, na verdade uma palavra de uma exortação, mas uma exortação com amor. Você precisa produzir frutos. Quais são os frutos que você tem produzido hoje? Até o dia de hoje. Como é que você tem andado? Você está conectado em Cristo? Você está conectado em quê? Quais são os frutos que você tem produzido? Esse é o questionamento de hoje. Mas esse questionamento não é para te apontar o dedo. Eu não estou aqui para apontar o dedo no seu rosto, nem te acusar de nada. Eu vim apenas fazer uma indagação para que você traga à mente uma reflexão, para que você faça essa reflexão. Quais são os frutos que você tem dado? Você tem proclamado o reino de Deus? Não, Guilherme, eu ainda não conheço o reino de Deus. Você tem parado para ouvir, então, de alguém, de uma pessoa abalizada, uma pessoa que fale sempre à luz da palavra? Você tem lido a palavra? Você tem buscado conhecimento? Então, isso são perguntas para a gente iniciar o nosso estudo, né? Iniciar os nossos questionamentos. Aliás, são questionamentos que a gente precisa fazer para que a gente tome o rumo na vida. Vou permanecer como eu estou? Tá bom como eu estou? Tá ok? Eu estou fazendo aquilo que Deus quer? Devo permanecer? Devo avançar? Não, eu estou parado, preciso começar a caminhar com Cristo, preciso começar a levar uma vida mais séria na comunhão com Deus, na comunhão com Cristo. Então, são perguntas que você tem que fazer para você. E através do Espírito Santo de Deus que Ele nos deixou aqui na terra, o Paráclito, como ele chama, né? o advogado, o consolador, o advogado de defesa, ele é que vai, junto contigo, com a tua consciência, ele que vai te orientar e te exortar. Ok? Então, ele diz assim, e aquele que produz frutos,
Deus, ele poda, o agricultor ele vai podar para que produza ainda mais frutos. Amém? Então assim, a gente tá você está conectado com Cristo, está produzindo frutos? Não, não estou. Opa, cuidado, você não está produzindo fruto. A palavra diz que Deus pode te cortar, jogar e lançar fora, né? A não ser que você passe a produzir frutos. Se você produz frutos, Deus não vai te cortar. Se você não produz, você está correndo risco de o agricultor vir podar você a qualquer momento. Então, vamos começar a produzir nossos frutos, para que a gente tenha frutos para dar, porque ele nos pede fruto. Uma árvore que não dá fruto, ela não está cumprindo o seu propósito. Vamos pensar assim, se eu planto uma mangueira, eu estou querendo que aquela mangueira produza manga. Se eu planto um jambeiro, eu estou querendo que aquele jambeiro dê jambo. Então, se o jambeiro não dá jambo, se a mangueira não dá manga, o que é que eu vou fazer? Aí eu vou dar uma chance lá a ela, eu adubo, eu agoo mais, eu molho, tal, eu rego, eu cuido, ela continua sem produzir frutos. O que é que eu vou fazer? Eu vou cortar, porque eu não quero estar gastando dinheiro, gastando água numa coisa que não produz frutos. Entendeu? Jesus traz aos seus discípulos essa palavra muito forte. Então assim, ele não está ameaçando, ele está dizendo, eu quero que vocês produzam fruto, permaneça em mim, que você produzirá muitos frutos. O engraçado é que ele não diz poucos frutos, nem diz qualquer fruto, ele diz, você tem que produzir muitos frutos, mas ele dá uma garantia, permanece em mim. Se eu e você, nós permanecermos em Cristo, nós daremos muitos frutos. E aí ele continua, como não pode produzir frutos em si mesmo, se não estiveres conectado na videira? Assim, nem vós podeis dar fruto, se permanecerdes longe de mim. Eu sou a videira, vós sois os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muitos frutos. Ele está dando uma afirmação aqui. Ele não está dizendo assim, se vós estiveres comigo e eu contigo, produzireis muitos frutos. Ele nem diz assim, produzireis frutos, não, muitos frutos. Ele dá uma promessa a gente de muitos frutos. E aí o contrário disso, ele vai dizer assim, e aquele, se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, e semelhante do ramo secará, e o apanhará e lançarão fora no fogo, e o fogo vai queimar. Então assim, não é uma ameaça, é uma consequência, porque assim, Deus, ele não trabalha por ameaça, ele não está aqui causando terror com você, nem ameaçando você. Ele está dizendo, e como é que eu permaneço em Cristo? Ele diz aqui, se guardares as minhas palavras e as praticarem. Porque ele diz assim, se você guarda as minhas palavras, ele diz assim, se você permanecer em mim e eu em vós, dareis muitos frutos. Ele dá uma afirmação. Mas como é que eu permaneço nele? Ele diz também, se guardares as minhas palavras, guardares e praticais as minhas palavras. Então eu preciso conhecer e praticar. Não adianta eu dizer, não, mas eu vivo do meu jeito, mas eu faço do meu jeito, é como se fosse uma inversão de valores. Às vezes a gente quer colocar Cristo, né? Às vezes a gente quer colocar Deus, é como se ele tivesse de castigo, a gente inverte os papéis. Não, eu faço do meu jeito. Eu estou sendo bonzinho, eu pratico o bem, eu ajudo o pobre, eu dou esmola, papapá. Mas não é do seu jeito. Não é sobre você. É sobre Cristo. É sobre Deus. É sobre o Criador. Não é sobre a criatura. Não é sobre o servo. Você é servo. Eu sou servo. Não é sobre o servo. É sobre o Senhor que a gente está falando. Nós estamos aqui querendo falar sobre o Senhor. O centro de tudo é Deus. O centro de todas as coisas é Cristo. O centro não é você e nem sou eu.
E aí ele diz assim, se as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiseres e vos será feito. Nisto é glorificado o nome de meu Pai. Então, você permanece em Cristo, Cristo permanece em você. Você cria uma autoridade, você vai gerar muitos frutos e nisso você cria uma autoridade. Tudo que você pedir vos será concedido. Não porque Guilherme é bonzinho, não porque Guilherme é um rapaz assim, assado, isso ou aquilo, não. Para que o nome de Deus seja glorificado. Ele vai te conceder para que você abra sua boca e proclame o nome de Deus. E nisso Deus é glorificado, nisso o nome dele é exaltado, nisso ele é honrado. É para isso que serve esta palavra, é para isso que serve quando Deus faz algo por mim e algo por você. Para que o nome dele seja glorificado, não é para que Guilherme seja glorificado, não é para que eu diga, vocês estão vendo como Deus me obedece? Vocês estão vendo como o que eu peço Deus faz? Não, muito pelo contrário, que eu diminua sempre e que Deus seja sempre exaltado, sempre glorificado, sempre honrado o nome dele. Toda a honra, toda a glória, todo louvor, tudo é por ele e para ele. Quer comais, quer bebais, fazer tudo para a honra e glória de Deus. Então, o centro é ele, não é você, não sou eu. Então, quando você estiver querendo levar um evangelho à la Guilherme, ou com jeito de Manuel, de Pedro, de Maria, querendo botar a sua pitada, não, eu faço, mas é assim. Não, você tem que fazer como está no manual. O manual é esse aqui. Tudo que você quiser fazer fora do manual, aí é por conta e risco seu. Mas quando eu obedeço o manual cristão, que é a Bíblia, que é a palavra de Deus, que é a palavra viva de Deus, aí a responsabilidade de fazer é dele, já não é mais minha. Digo, Senhor, eu estou te obedecendo. Então, ele é que vai fazer acontecer tudo. Amém? Então, era essa a palavra que eu queria dizer hoje aqui para vocês, queria trazer como uma reflexão. Primeiro, Jesus é a videira, nós temos que estar conectados nele. Nós somos os ramos. Então, o ramo sozinho, ele não produz fruto algum. Ele não produz nada, ele não subsiste e nem sobrevive sozinho. Ele precisa estar conectado na planta, na videira verdadeira, é o que vai alimentar ele, é o que vai nutrir, é o que vai trazer a nutrição. Uma vez que eu dou frutos, ele me poda, ele me limpa, para que eu dê mais frutos. Do contrário, se eu não der frutos, ele diz que eu vou ser cortado e lançado fora, jogado ao fogo. Uma vez que a palavra de Deus permanece em mim e eu a pratico, eu estou conectado com Cristo, eu estou fazendo a vontade de Deus, a vontade de Cristo. Logo, tudo que eu quiser, tudo que eu peço, que esteja dentro do propósito de Deus, Deus vai me conceder. Não porque Guilherme é bom, não porque Guilherme é legalzinho, não porque Guilherme é bonito, ou porque Guilherme é feio, ou porque... Não. Vai conceder para que o nome de Deus seja glorificado. Vai me conceder para que o nome de Deus seja exaltado, para que você proclame e diga que você conseguiu, que aquilo foi feito para a honra e glória de Deus. E aí ele diz, se você me obedecer, o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros. Ele vai dizer mais aqui na frente, mas eu queria te falar, pegar uma passagem que ele diz aqui, se vós permanecerdes em mim, e eu em vós, e vós continuar com os meus mandamentos, guardando e praticando, aí sereis verdadeiramente os meus discípulos. Então, às vezes a gente abre a boca para dizer, não, eu sou discípulo de Deus, eu sou discípulo de Cristo, eu ando com Cristo, mas você tem praticado, você tem guardado a palavra, ou você tem desprezado a palavra, ou você tem querendo levar o evangelho do seu jeito, do seu modo? Pergunta para a nossa reflexão, ok? Então, a palavra de hoje, a reflexão de hoje que eu queria trazer era essa, que nós devemos permanecer em Cristo, Cristo em nós, para que nós produzamos bons frutos.
e com isso a gente seja limpo, podado, para produzir ainda mais frutos. E aí eu ouso dizer que essa poda, ela às vezes dói, porque podar dói, qualquer cortezinho que a gente leva dói, mas às vezes essa dor é para que a gente produza mais frutos. Então tem um propósito, não é em vão, amém? Então, que você guarde essa palavra para você, que você produza frutos, que você esteja conectado com Cristo. Se você ainda não está conectado com Cristo, que você possa se conectar. Guilherme, como é que eu consigo me conectar? Você consegue se conectar com Cristo através da palavra de Deus, através de oração, através de busca, através de arrependimento de pecados, de quebrantamento diante de Deus. Você, na sua conversa com Deus, na intimidade do teu quarto, na intimidade você e Deus, uma conversa franca, aberta, sem meias palavras, você se arrepender dos caminhos que você tem seguido, se arrepender dos pecados que você tem cometido, e ele começa a te limpar, ele começa a ter relacionamento contigo, e aí você começa a aprender da palavra dele, você começa a ler, você começa a ouvir, você vai se enchendo de fé, vai se enchendo de esperança e vai praticando, procurando praticar as palavras dele, se conectando com a videira verdadeira que é Cristo. Em seguida, você automaticamente, segundo a palavra de Deus, segundo o que Jesus está dizendo, você vai produzir bons frutos. E aí, esses frutos, você vai ser podado para produzir ainda mais frutos. E aí ele diz, se você produz muitos frutos, você está sendo meu discípulo. Porque se você produz muitos frutos, é porque você está ouvindo a minha palavra e guardando e as praticando. Então, às vezes você escuta muita gente dizer, não, porque eu sou cristão, né? Porque eu sou católico, porque eu sou protestante. Às vezes a gente está só esquentando o banco dentro de igreja. Você não está fazendo aquilo que Deus pediu, que é proclamar o reino, levar o reino, não ter vergonha de falar de Deus para ninguém. Porque a palavra dele diz, se você se envergonha de mim, eu terei vergonha de você diante do meu Pai. E a gente não pode se envergonhar de Deus, não pode se envergonhar de Cristo. Por quê? Porque ele deu a vida por mim e por você. Uma vez que a gente estava perdido, uma vez que nós estávamos sem saída, entregue ao pecado, ele cumpriu a missão dele, o plano de salvação, para salvar a minha vida e a sua vida. Você acreditando ou não, você não vai mudar a história, você acreditando ou não. Então, Deus morreu por mim e por você. Enviou seu Filho, Jesus, que morreu por mim e por você. Amém? Então, vamos ficar por aqui. Eu quero orar por você, orar pela sua casa, pela sua família e pedir a Deus que Deus se revele através da sua palavra, através da sua busca, ele se revele a você. Que o Espírito Santo consiga te dar entendimento e sabedoria. Amém? Curva a tua fronte, fecha teus olhos e vamos orar comigo. Querido Deus, amado Pai, estamos aqui, Senhor, mais uma manhã, diante de Ti, diante da Tua palavra, para aprender um pouco mais contigo, Pai. Queremos Te agradecer por esse ensinamento de hoje, que nós possamos estar verdadeiramente conectados com a videira que é Cristo, que nós possamos, Senhor, guardar as Tuas palavras e as praticar, para que nós possamos produzir, Senhor, muitos frutos, e essa intimidade contigo, Pai, possa aumentar cada dia mais, e que através dessa intimidade o Senhor possa se revelar a nós, através de coisas sobrenaturais, Pai. Nós queremos te agradecer, Deus, pelo início dessa semana, e queremos declarar, Pai, uma semana de vitória, uma semana de paz, uma semana de prosperidade, uma semana de cura, uma semana de saúde, uma semana de boas experiências contigo, uma semana de lutas, mas uma semana de vitórias. Em nome de Jesus, eu declaro para todos aqueles que estão comigo que teremos uma semana de boas notícias, uma semana de vitória e uma semana, Senhor, de grandes testemunhos aqui diante de Ti, Pai.
muito obrigado pela saúde e pelo alimento, e pela vida, pela semana, pelo mês de setembro que já está se concluindo. Que nós possamos ter aí, Senhor, umas eleições que estão bem próximas, de muita paz, de muita tranquilidade, e que o melhor aconteça, em nome de Jesus, para a nossa nação. Obrigado, meu Deus, obrigado você que ficou comigo até aqui agora, que Deus te abençoe, abençoe a tua família, abençoe a tua casa, abençoe os teus negócios, abençoe aí os seus estudos e tudo aquilo que você venha colocar em prática nessa semana, seja nas suas reuniões, seja nas suas orações, seja nos seus ensinamentos, seja, enfim, na tua casa com os teus filhos, com o teu casamento, com o teu matrimônio, que tudo venha correr bem, em nome de Jesus, amém? Fique com Deus, até amanhã, se Deus quiser, com mais um Café com a Palavra. Grande abraço.